Fafá, comenta da reforma tributária que pode aumentar ainda mais a taxa dos produtos importados. Cara, no conteúdo de hoje a gente vai falar sobre isso. É um tema muito complexo. Então eu peço que você, cara, assista com um pouco de compreensão. Eu não sou um economista, sou apenas um cidadão brasileiro. Mas a gente entende um pouco a mais aqui de importação, né? Um pouco a mais que a média. E a gente precisa entender a situação geral do país, por isso a gente vai falar dessa reforma tributária. Bom, cara, a gente já tá com medo danado de subir a questão aqui das taxas dos produtos importados, porque a gente recebeu um aumento considerável agora para os produtos importados abaixo de $50. Cara, foi um baque imenso para a importação que está muito fragilizada aqui no país, né? A gente ainda acha produto importado barato, legal, mas realmente foi um baque muito grande. Tem muito importador aí que já desistiu de comprar as coisas da China, né? Ou de outros países. Tem muita gente que adorava importar que já está desistindo, né? Porque não há um incentivo à importação, né? O que é uma pena, né? Porque com a importação a gente consegue desenvolver muito mais o país, trazendo produtos diferentes, gerando diversos tipos de emprego relacionados à importação, né? E por aí vai. Mas enfim, para a gente entender se é possível subir a taxa dos produtos importados, a gente vai precisar de entender o que é reforma tributária, cara. E, cara, eu vou tentar conversar aqui da forma mais simples sobre esse tema, que é um tema um pouco complexo. Bom, a reforma tributária já é um tema que é falado há anos aqui no país, né, que seria necessário fazer uma reforma. Isso porque a gente vive num país com uma burocracia muito grande e com um desalinhamento de vários órgãos públicos, né, que entram em choque direto e o brasileiro não sabe o imposto que ele paga no negócio, né? Ah, vou comprar um celular aqui, ó, comprei esse celular. Eu não sei quanto de imposto que eu pago nele, né? E os empresários também, quando eles não sabem que imposto que eles têm que pagar, enfim, tudo muito difícil, né? Uma burocracia muito complexa aqui no país. E, cara, a reforma tributária ela vem com o objetivo de unificar vários impostos para desburocratizar, né? Para ficar um pouco mais fácil de lidar com várias questões tributárias aqui no país, tá? Então a ideia tem imposto disso, imposto daquilo. A gente pode juntar e criar um só? Beleza, tá? A ideia central da reforma tributária não é aumentar os impostos. Só que a gente sabe que tem a prática, né? Prática dos acontecimentos versus a teoria, beleza? A teoria da reforma tributária é essa. Bom, aqui eu encontrei um documento do governo, tá? No próprio site da Fazenda, tá? Falando sobre, né, o que seria a reforma tributária e quais os principais objetivos. Tem 3 principais objetivos da reforma tributária. Um dos objetivos, em teoria, é fazer a economia brasileira crescer de forma sustentável, gerando emprego e renda. É importante a gente destacar essa questão do emprego e renda, porque é o seguinte, cara, o governo atual, ele, até pelas falas do presidente, parece que ele não entende muito como emprego o cara que às vezes vende uma balinha no sinal, mas está sustentando a família, né? E muitas das vezes esse cara tá ganhando mais que alguém que trabalha de carteira assinada. Então a gente precisa de entender que provavelmente quando se trata de emprego aqui é aumentar o número de pessoas trabalhando de carteira assinada. O que não sei até onde que é bom, até onde que é ruim, mas uma coisa eu falo, né? Pela minha experiência de vida, isso daqui é uma coisa pessoal. Eu acho que não considerar como emprego o trabalhador informal é meio perigoso, porque é do trabalho informal que se surgem, né, vários empresários, muitas das vezes vão contratar um monte de gente e gerar emprego também, né? Por aí vai. O segundo, né, objetivo da reforma tributária é tornar o sistema tributário mais justo, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, cara. Desigualdade regional, o que seria, cara? Seria, por exemplo, um estado que cobra menos ICMS do que o outro, né? Então, aqui em Minas a alíquota do ICMS é mais alta, no outro estado é menor. A ideia seria igualar o imposto para todos os estados, né? Aí a gente imagina que eles devem nivelar um pouco para cima, né? Ao invés de nivelar para baixo, porque é muito mais fácil fazer as contas assim quando se está arrecadando, né? Quando sou eu que cobro, é mais fácil eu cobrar um pouquinho a mais, né? A gente já imagina a situação aqui do país.
né? Mas isso é porque a reforma tributária não vem para aumentar imposto, né? Já a gente já, no segundo preceito da reforma tributária a gente já está entendendo que muitos estados vão sofrer com aumento de impostos, né? Ou pelo menos alguns. Já deu para entender, né? Não precisa ser especialista em economia para ver isso. E aqui a gente também tem uma fala bem preocupante quando a gente fala de justiça e a gente fala também de desigualdade social, cara. Nossa, que tema complexo. Ainda mais tratando de renda, significa que eu vou tirar do pobre, vou tirar do rico e dar pro pobre? Ou será que eu vou deixar tudo igual, né? Será que as cobranças de impostos vai ser igual para todo mundo, né? Tema muito complexo, eu não sei até onde que isso seria bom e ruim. Eu, sinceramente, acho que o justo pro nosso país é o quê? O imposto é para todo mundo, né? Então você paga uma porcentagem, se você ganha um pouquinho, é a mesma porcentagem, né, daquele seu pouquinho. Você ganha muito, é a mesma porcentagem daquele seu muito, né? Porque se você, por exemplo, aumenta os impostos, principalmente para quem tem mais condição, e abaixa para o pobre, naturalmente você cria uma barreira do pobre para se tornar mais rico. Porque o cara que está no meio termo ali, né, que está quase, né, enriquecendo, ele vai sofrer com uma barreira de impostos muito maior. Então, cara, ele vai ter que precisar fazer um esforço muito maior para ele sair da pobreza, para ele ir para a riqueza. Então se mantém, de certa forma, para mim, o pobre mais pobre. Assim, é um tema complexo de discutir, cara. Esse daqui sou eu, com a minha, né, sendo bem raso sobre esse tema, falando sobre isso. E o outro objetivo aqui, cara, é reduzir a complexibilidade da importação, né? Complexidade da importação, assegurando a transparência e promovendo maior cidadania fiscal. É aquele negócio que eu falei do celular, né? Tem um celular aqui, você sabe quanto de imposto que você paga para comprar esse celular? Tem tanto imposto aqui que não tem como a gente calcular. Então, a ideia da reforma tributária é facilitar até esse cálculo, você saber quanto você está pagando. Aqui, cara, olha só, a gente já entende um pouco o que está acontecendo no nosso país, né? Que se a gente pesquisar no Google mesmo e pesquisar aqui sobre aumento de impostos, a gente vai ver aqui um monte, cara, nossa, de matéria falando que aumentou imposto nisso, aumentou imposto naquilo. Por quê? Porque, cara, a ideia da reforma tributária não é aumentar os impostos, pelo menos é o que o governo fala, né? Então, eles estão aumentando os impostos tudo antes de acontecer a reforma, cara. Entendeu? Tá acontecendo os aumentos de imposto tudo para, né, que a reforma tributária seja aceita de bom grado, né? Falando assim, não, a reforma veio para resolver o problema fiscal aqui no Brasil e não aumentou os impostos. Vai ser isso que vai ser dito. Isso tá óbvio para qualquer um que sabe ler, né? Para qualquer um que sabe ler, um pingo no i é letra, né? Bom, mas a gente precisa se aprofundar um pouco mais aqui na questão de produtos. A gente entendeu aqui mais ou menos o que seria a reforma tributária, né não? Mas a questão aqui dos produtos, ela começa a ficar um pouquinho mais fácil de entender agora, tá bom? A gente vai ler aqui uma matéria que saiu ontem no portal da Globo e em vários outros portais, tá? Eu leio Globo porque o pessoal já tem mais costume, né, de... tipo, confiar na parada da Globo, principalmente quando fala de aumento de imposto, não preciso dizer por quê. Governo confirma imposto sobre o consumo de 27,97% com reforma tributária. Gente, já vamos começar aqui lendo esse título sendo bem crítico. 28%, né, velho? 27,97%, 28%, né? Olha só, já começa por aí, né? Então o imposto sobre o consumo vai ser de cerca de 28% aí com a reforma tributária. O que seria o imposto sobre o consumo que vai acontecer com a reforma? O imposto sobre o consumo é, cara, o imposto sobre tudo que você compra. Qualquer coisa que você compra. Se você pagou um fulaninho para pintar sua casa, você vai pagar 28% de imposto nisso, né? Se tiver tudo legalzinho. Se você está comprando um copo d'água ali, sei lá, uma aguinha, um Doritos, qualquer coisa, né? Ou Doritos não, mas vamos supor, estou comprando um copo d'água, estou comprando isso, estou comprando aquilo, o imposto base para isso é 28%. Eu dei alguns exemplos de imposto, só que é o seguinte, por que o imposto base vai ser esse aqui? Porque o governo, ele de certa forma, ele vai isentar alguns produtos específicos de impostos, ok?
produtos que ele acha, né, o produto que chegaram ali no consenso que seriam importantes para a sociedade, né, principalmente para os mais pobres. E esses produtos seriam, por exemplo, alguns produtos da cesta básica. E quem define também o que é os produtos da cesta básica e tudo mais também são órgãos governamentais. E aqui a gente pode entender um pouquinho, tá? Não vou ler todos os produtos, mas você pode ler aqui na tela. Feijão de todas as cores, tá? Entra na cesta básica. Cereais, vários tipos de cereais vão entrar na cesta básica e vão ter isenção de impostos. Raiz e tubérculos, tipo batata doce, mandioca, esses negócios assim. Outro produto aqui seria legumes e verduras, também entrariam na cesta básica. Frutas, um monte de tipo de fruta, né, no contexto geral. Castanhas e nozes, que a gente sabe que costuma ser muito caro em algumas regiões aqui do país. Carnes e ovos também entrariam para a cesta básica. Leites e queijos. Açúcar e sais, óleos e gorduras. Café, chamate e especiarias. Tudo isso são itens considerados itens da cesta básica e são produtos que devem receber aí, de certa forma, um auxílio fiscal, né? Ou isenção total de imposto, ou um produto ou outro ali com imposto reduzido, tá bom? Só que a reforma tributária, ela entende, por exemplo, que se eu estou dando uma isenção para determinado produto ou algo do tipo, eu tenho que aumentar o imposto de outro lado para compensar a isenção que eu estou dando. Então não é de graça essa isenção. E é por isso que a gente tem esse imposto base aqui, ó, que está de quase 28%, né? Vamos colocar 28%, pelo amor de Deus. Que é um imposto base que foi calculado de acordo com as isenções que foram dadas, né? Enfim, então a ideia é tipo uma balança, né? Tipo, vamos fingir aqui que aqui é uma balança. Se eu estou pesando a balança aqui para o lado da isenção, se tem mais produtos isentos, naturalmente o preço dos produtos não isentos sobe. Ó. O produto isento está aqui, então estou dando mais isenção, o preço dos não isentos sobe. Se eu estou cobrando mais aqui, né, então naturalmente eu também vou ter que ter mais produtos com isenção. Então a ideia é equilibrar essa questão aí. E cara, o primeiro cálculo que foi feito da reforma tributária não era para ser essa cobrança toda aqui, velho. Era para ser uma alíquota na casa dos 26,5%, ok? Para os produtos base. E assim, é bem complexo esse tema porque a gente está falando de produtos alimentícios, mas tem outros produtos que, por serem considerados importantes para o país e tudo mais, que vão receber isenção fiscal, ok? Então, isso daqui ainda pode vir a ser recalculado no futuro, a gente pode vir a ter uma surpresa com isso. E aqui que tá a principal preocupação, né, do mano Super Stanley Bros e da galera que me perguntou sobre isso, porque se a gente está falando de uma taxa de consumo para produtos, para produtos em geral, a gente também vai considerar que essa taxa de consumo deva acabar incidindo nos produtos importados, né, cara? Pô, a gente está falando aqui de negócio de consumo, então os produtos importados também devem sofrer. E, cara, é bem complexa essa questão, porque a gente tem que entender que tem duas categorias de importados aqui no Brasil. Primeiro que são a categoria de importados por pessoa física, que a gente importa, por exemplo, na AliExpress, Shein, Shopee. Esses produtos, eles já têm ali uma taxação que foi calculada, né, que foi desenvolvida à parte, através do programa Remessa com Fome e tudo mais. Então a ideia da taxa desses produtos, ela não está dentro dessa questão aqui exatamente da reforma tributária, a não ser que venha alguma surpresa aí do ministro da Fazenda, alguma coisa assim, começando a interferir também, né, relacionando o imposto geral aqui dos meios de consumo com os produtos importados. Então, assim, pelo que eu entendi sobre tudo que a gente estava acompanhando aí durante meses sobre a questão da importação, é que o imposto de importação ele não vai ter uma relação direta com esses produtos aqui. Porém, obviamente que há uma relação indireta. Por quê? Vamos supor que eu importei esse controle remoto aqui, né? Eu vou comprar ele lá de fora e estou vendendo ele aqui dentro do Brasil. Cara, obviamente que se você está comprando ele dentro do Brasil, um produto já foi gerado nota dele, tudo legalizadinho, você vai pagar isso aqui, ó. Você vai pagar esse imposto sobre consumo sobre ele, sacou? Então, assim, pô, o cara que importa o produto, vamos pensar agora sem ser na pessoa física.
A empresa que importou o produto lá de fora, ela trouxe o produto para cá, ela gerou a nota, tudo certinho, está vendendo ele para você. Você vai pagar o imposto sobre consumo sobre esse produto, porque tem muitos produtos que são importados, que não são produzidos aqui no Brasil, mas que são nacionalizados por empresas. Então, às vezes você está comprando um produto importado, mas não sabe. A gente tem um monte de exemplo na categoria de PC. Por exemplo, placa de vídeo. Que empresa que produz placa de vídeo aqui no Brasil? Tem até montadora e tudo mais, empresa que vai ali, né, fazer a carcassinha ali da placa e tudo mais. Mas que empresa que produz? A placa em si não tem, né? Então, naturalmente, isso afeta diretamente, sim, aliás, indiretamente, perdão, os produtos importados também, ok? Mas é importante entender, não afeta diretamente, pelo menos até o momento, a não ser que a gente tenha uma surpresa, os produtos importados, tipo do Ali, Shein e Shopee. Porém, vale mencionar que recentemente a gente tem visto algumas notícias falando exatamente sobre um novo processo de importação para produtos. Isso daqui seria para empresas, tá? A gente tem aqui um site de uma empresa que chama Serpro, que está falando um pouco mais, né, sobre que seria uma empresa que está envolvida por trás da declaração única de importação, uma evolução que vai diminuir a burocracia na compra dos produtos, os prazos e os custos das operações, né, das empresas que estão comprando ali, né, em container e tudo mais, via CNPJ, tá? Cara, eu poderia tentar ler aqui e mostrar para vocês todos os pontos, né, de melhorias que eles estão falando que vai acontecer nessa área, só que já não é uma área minha, é uma parada bem complexa de entender. Eu não sei como estava funcionando anteriormente a importação em grande escala, né, porque eu não sei mesmo mexer com essa área ainda, tenho alguma ideia só. Mas uma coisa eu posso falar para você. O que aconteceu quando foi dito pelo governo que haveria uma regularização da importação, uma melhoria no processo e tudo mais? O governo entrou com remessa conforme, que cobrou mais imposto, começou a cobrar impostos no ato da compra ali do produto, né? Então, antes a gente pagava imposto ali em uma pequena parcela de produtos importados, agora a gente paga em quase tudo, né? Fora só os produtos que vêm fora do remessa ali, que são taxados quando chegam no Brasil, e alguns deles acabam chegando sem taxa, né? Só que essa automatização, essa facilitação aqui, né, do processo de importação de produtos, ela sempre traz custos, né? E obviamente que é uma forma do governo de arrecadar mais, e a gente não precisa de ser gênio em entender sobre o processo para saber que o governo vai arrecadar mais aqui. Naturalmente, se a gente, né, melhora o processo de importação, se a gente otimiza tudo isso, alguns produtos vão ficar mais caros aqui no Brasil. Isso daqui eu tô falando com uma tranquilidade, né? Eu sei que eu não tô falando besteira. É lógica, é lógica. Até porque a gente tem empresa, cara, se você começar a conversar com um empresário no background, né? Você acaba descobrindo que tem empresas aqui no Brasil que sempre fazem aquela mutretinha, né, para trazer o produto pagando menos imposto e coisa do tipo. E toda a informatização, todas as melhorias nesse processo, obviamente que reduzem a chance disso acontecer. Então, a gente já vê alguns produtinhos que provavelmente vão ficar mais caros. Então, basicamente, galera, sobre esse tema, que eu saiba, não há assim nada que seja correlacionado diretamente ao aumento dos produtos importados aqui, quando se fala, né, de taxa, por exemplo, vou comprar ali no AliExpress e vou receber uma taxa maior. Não. Mas é isso, a gente pode ter um aumento indireto nos produtos que são importados para o Brasil aqui por outras empresas e são comercializados aqui dentro, né, que foram nacionalizados. E aí, né, cara, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer exatamente. É um tema muito complexo, não dá para saber tudo sobre ele, mas espero que tenha dado para entender exatamente essa questão. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ter percebido que esse vídeo não tem edição. Isso porque sou eu batendo um papo com você, né? Ainda mais de temas assim, não é bom cortar os vídeos, né? E, cara, é esse o bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, peço que compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma ideia, alguma discussão sobre o tema, manda aí no chat também, que vai ser interessante. No mais,
Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Valeu, tamo junto.